Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, sexto ano, ensino fundamental, por aqui, professor Daniel Barros. Bom, vocês que são alunos do município, plataforma Cortex Educacional, tanto no site plataformacortexai.com.br, quanto no app Cortex Aluno, para vocês que são alunos das escolas estaduais, é Google Sala de Aula ou Classroom. Acessa escola.rs.gov.br, tem todas as informações lá, tá bem? Nossa aula de hoje, então, vamos começar a ver expressões numéricas, né? Expressões numéricas. Conteúdo bastante extenso, tá? Conteúdo bastante extenso, então por isso que essa semana eu vou deixar somente o vídeo para vocês. Esse conteúdo está no livro didático de você. O livro que eu estou usando é A Conquista da Matemática, da editora FTD. O Programa Nacional do Livro Didático é 2020 e a página aí é a 66, tá bem? Página 66. As habilidades: analisar o papel dos sinais de associação, né? Caso de parênteses, na resolução de expressões aritméticas simples, relacionando a ordem de resolução das operações na expressão. O objetivo específico aqui é explorar a hierarquia entre as operações em uma escrita aritmética, relacionar a ordem de resolução das operações na expressão. Bastante detalhezinho técnico. Bom, para a gente começar, meus queridos, vamos fazer o seguinte. Vamos definir o que é uma expressão numérica. Você vai trabalhar bastante com esse conteúdo e para que serve dentro da matemática a expressão numérica. Expressão numérica, então, como a representação numérica de cada situação. Tá? Vamos pensar o seguinte, então. Vamos ler o seguinte. O Tiago, a gente vai tirando os dados já. Vou marcando. O Tiago recebeu R$30 de mesada. Nesses R$30 ele gastou R$3 na compra de um gibi. E gastou R$5 com uma excursão. R$5 na excursão que ele estava. Ainda bem que recebeu os R$7 que havia emprestado a Edu. Então, recebeu mais R$7 que tinha emprestado para o Edu. Pois assim, ele comprou um presente de aniversário para sua mãe no valor de R$25. Será que ainda sobrou algum dinheiro com o Tiago? Será que você consegue, lendo todo esse processo, consegue equacionar essa expressão e verificar se sobrou algum dinheiro com o Tiago? E quanto sobrou? Então esse é o nosso assunto, tá bom? Então vamos equacionar bonitinho aqui, ó. Tiago recebeu R$30 de mesada, tá? Depois ele gastou R$3 com gibi. Quando ele gastou, estou indicando aqui como negativo. E gastou R$5 dos 30 que ele tinha, gastou 3, gastou 5. Recebeu R$7 do Edu. Então o Edu pagou ele, né, tinha emprestado para o Edu, e o Edu pagou ele R$7. Com o que sobrou ainda, ele gastou R$25 com o presente da sua mãe. Bom, para resolver expressões numéricas, a gente vai seguir uma ordem. Tá? Primeiro eu resolvo o seguinte, vamos sempre obedecer essa ordem, já vou botar a ordem de tudo. Primeiro, resolve potenciação e radicais. Na ordem que aparece. Segundo, resolve multiplicação e divisão. Terceiro, resolve adição e subtrações. Tá. Bom, vamos analisar agora o que temos aqui.
Temos potenciação em radicais? Não. Temos multiplicação e divisão? Não. Então vamos já direto para o terceiro passo. Adição e subtração na ordem que aparece. Como assim? Ó? Então primeiro eu vou fazer mais 30 menos 3. Quanto que é 30 menos 3? Você vai me dizer que 30 menos 3 é 27? 27. Então, ó, esse resultado vou colocar aqui, 27. O resto, eu paguei aqui, ó, do 30 até o 13. E o resto que sobrou, o que eu faço? Eu repito. Então, vamos repetir. Então, vamos repetir. Menos 5, mais 7, menos 25. Tá? Vamos pegar mais dois números agora. 27 menos 5. Quanto que dá 27 menos 5? Tá? Você vai me dizer que dá quanto? 27 menos 5, faz aí. Ah, 27 menos 5 é 22. Isto? 22, muito bem. Então, vamos colocar ali 22. Aqui, ó. Então, o resultado dessa expressão é 22. E o resto aqui, eu repito. O resto aqui eu repito. Ó. Vamos lá. Mais 7 menos 25. 22 mais 7. Bom, 22 mais 7, você vai me dizer quanto? Vamos pegar mais 2 aqui. 22 mais 7 dá quanto? E isto, 29. E o resto? O resto eu repito, menos 25. Agora, a última operação. 29 menos 25. Sem medo de ser feliz, vamos diminuir. 9 menos 5. 5, 6, 7, 8, 9 dá 4. 2 menos 2, 0. Então, sobrou quanto aqui para o nosso amigo? Sobrou R$4 no fim dessa expressão. Tá? Então, fazendo todo esse cálculo, eu chego então que a sobra é de R$4. Tá? Vamos botar mais uma situação. A Fernanda coleciona figurinhas. Então, vocês já conseguem equacionar isso? Vamos pensar o seguinte. Ao comprar o álbum, ela recebeu 45 figurinhas. De brinde, das quais 6 eram repetidas. Então, dessas 45, eu vou tirar 6 que são repetidas. No mesmo dia que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas. Então, no mesmo dia, ela ganhou mais 20 figurinhas. Das quais 3 eram repetidas. Eu vou tirar 3 das repetidas. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Então, mais tarde, ela trocou 7 figurinhas, veio então mais 7. Depois, ela colocou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. Quantas figurinhas Fernanda colocou no álbum? Então, isto aqui é expressão numérica. Aqui nós temos somente subtrações e adições, mas a expressão numérica ela pode ter todos os componentes operatórios matemáticos. Pode ter potência, que a gente já viu, pode ter adição, pode ter multiplicação, pode ter divisão. Nessa aula a gente vai revisar isso tudo, tá bom? Como é que se calcula então? Então, Fernanda tinha aqui 45, 6 eram repetidas, ganhou 20 do pai, 3 repetidas e 7 do André. Na ordem que aparece, vamos de novo. Eu vou sempre anotar isso aqui. Primeiro, potência e radicais. Tem radicais? Não tem. Bom, segundo, multiplicações e divisão. Tem multiplicações e divisão? Não. Terceiro, adição e subtrações, que é o nosso caso, nessa primeira etapa. Vamos lá. Então vamos na ordem que aparece sempre, nesta ordem aqui, neste sentido. Tá? Então primeiro eu faço 45 menos 6. Quanto que dá 45 menos 6? Tá? Podemos fazer aqui o rascunho. 45 menos 6. 5 dá para tirar 6? Não.
fica valendo de 15 e aqui fica valendo de 3. 15 menos 6, estou em 6, vou chegar em 15, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dá 9. E esse 13 eu abaixo. Então esse resultado aqui dá 39. O restante, vamos repetir. Mais 20, vamos fazer passo a passo. Professor, tem que aparecer isso no caderno? Sim, meu aluno, sempre. Né? Sempre. Aparecer no caderno. 39 mais 20, vamos lá. Pega o 39, pega o 20, vamos ver que resultado vai dar. Bom, 9 mais 0, 9. 3 mais 2, 5. Então aqui deu 59. Menos 3 mais 7. 59 menos 3. 56 mais 7. 56 mais 7 dá quanto? 56 mais 7 é 63. Pronto, 63 é o resultado dessa expressão numérica. Então ela vai colar 63 figurinhas, tá? 63 figurinhas. Bom, até aí tudo bem, tranquilo. Mas também podemos organizar esse tipo de questão usando parênteses. Quem é parênteses? Então a gente vai conhecer alguns símbolos matemáticos. Primeiro é os parênteses, a ordem vai ser essa. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Obedecendo o quê? Primeiro potenciação, radiciação, segundo multiplicação e divisão, terceiro adição e subtração. Depois que eliminar os parênteses, a gente vai resolver o que está dentro dos colchetes. Nessa ordem aqui, isso aqui é um colchete. Depois que a gente resolver o que está dentro dos colchetes, por fim, a gente vai eliminar a chave, que é este símbolo aqui. Tá? Então, chaves, colchetes e parênteses. Então, vamos começar a falar do uso de parênteses. Por que a gente fala do uso de parênteses? É importante, né? Facilita o cálculo. A gente pode utilizar os parênteses ao escrever uma expressão numérica a fim de organizá-las de outras formas. Quando esse for o caso, né? Quando você achar que há necessidade de organizar isso dentro de um parênteses. Devemos inicialmente, então, efetuar as operações do interior do parênteses. Então, primeiro eu faço o que está dentro do parênteses e depois a gente faz o que sobra. Então, vamos rever alguma situação do gibi. Por exemplo, lá no gibi, naquele problema lá que quem era o Tiago. O Tiago recebeu R$30 de mesada, tá aqui. Estão vendo os R$30 de mesada do Tiago ali? R$30 de mesada. E mais R$7 que tinha emprestado pro Edu. Então, isso aqui são os ganhos do Tiago. Ó. Isso aqui é o que ele ganhou. Os R$30 de mesada, mais os 7 do Edu. E ele vai ter um gasto. Ele gastou 3 com gibi, 5 na excursão e 25 no presente da mãe. Então, isso aqui, esses símbolos que estão dentro desse parente, representam os gastos do Tiago. Tá? Então, eu tenho o ganho, o que eu tenho de dinheiro, menos o que eu vou gastar. A soma do que eu vou gastar. Com isso, então, a gente pode resolver assim. Lembre que eu tenho que eliminar os parênteses. O que é eliminar os parênteses? Eu tenho que ficar com um único número. Aqui eu tenho 2 números, ó. Desses 2 números vai gerar um único número. Então eu já eliminei o parênteses. Por exemplo, quanto que é 30 mais 7? É 37. Pronto. Aqui eu tenho 3 números, então ainda eu vou manter um parênteses. Então eu vou fazer aqui, ó. Quanto que é 3 mais 5? 3 mais 5 é 5, 6, 7, 8. 8. Mais, vou repetir o que sobrou dessa operação, mais 25. Agora eu tenho, dentro de um parênteses, 2 números. Agora eu vou eliminar o parênteses. Então eu tenho 37, que eu estou repetindo, menos o valor desse parênteses. Quanto que é 25 mais 8? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pronto, eliminei o parênteses. Quando eu fico com um número só, eu tiro o parênteses. O princípio vamos tentar falar nessa temática e nessa linguagem para ficar mais clara para vocês. Agora eu vou fazer a operação. Quanto que é 37 menos 33? Bom, 33, vou chegar a 37.
33, 34, 35, 36, 37. Deu 4. Então, quanto que vai sobrar? Quanto tinha sobrado para o Tiago? R$4. Tá? Então, a gente usou parênteses para fazer essa situação. Vamos exercitar mais um pouquinho. Tá? Agora vamos começar a misturar expressões numéricas com adição e subtração, tá? E multiplicação. Então, como é que funciona quando eu tenho essas operações tudo junto? Por exemplo, uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para ser distribuídas entre 5 classes. Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis. Então, 6 caixas, cada caixa tem 6 lápis. Então, eu faço uma multiplicação. Né? Se eu perguntasse só isso aqui, quantos lápis tem 6 caixas? Se cada caixa tem 6 lápis. Então, aqui, 6 vezes 6 tem 36. Mais 8 caixas com 12 lápis. Mais 8 caixas, cada caixa tem 12 lápis. 8 vezes 12. E mais uma caixa com 24 lápis. Bom, olha que os pontos, e esse ponto é bem no meio do número, ó, esse ponto representa uma multiplicação. Ou produto. Ou produto, tá? Esse ponto representa uma multiplicação, ou também multiplicação é chamado de produto. Para resolver isso, né, nessa expressão 6 vezes 6, mais 8 vezes 12, mais 24, que é 1 vezes 24, né, que aparece em multiplicações e adições, para calcular o resultado, a gente primeiro efetuamos as multiplicações antes da adição. Se lembra aquele que eu coloquei? Primeiro se resolve potências e radiciação. Segundo se resolve multiplicações e divisões. E por fim, adição e subtração. Então, nesse tipo de operação que aparece multiplicações de adição e de subtração, efetuamos na ordem. Então, primeiro as multiplicações e divisões se tivesse. Depois as adições e subtrações na ordem que aparecem da esquerda para a direita. Tá? Então vamos fazer o cálculo dessa? Então vamos lá. Tenho 6 vezes 6, vou repetir aqui, mais 8 vezes 12, mais 24. Tá? Quanto que vai dar este valor? Vamos calcular. Primeiro faço as multiplicações. Então eu vou botar tudo que é de vermelho em multiplicação. Vou ter que fazer aqui, depois eu vou ter que fazer aqui, tá? E o resto eu vou repetir. Então até já vou repetir aqui, vai ser o mais que eu estou repetindo e o mais 24. E aqui eu vou botar os resultados dessas multiplicações. 6 vezes 6 é 36. 8 vezes 12. E aí, claro que pega a tabuada, né, meus queridos? Tabuada é fundamental. Vou fazer um rascunho. 2 vezes 8, 16. 8 vezes 1, 8, 96. Pronto, aqui tem 96. E agora eu fiquei só com a adição. Na ordem que aparece, eu vou começar a adicionar. 6 mais 6 dá 12, vai 1. 9 mais 1, 10. 11, 12, 13. Aqui deu 132. É a mesma coisa se você somar aqui. 96 mais 36. Esse algoritmo dá 132. E aí vamos repetir. Mais 24. Vamos finalizar o cálculo. 132 mais 24. 4 mais 2, 4, 5, 6. 3 mais 2, 5, com 1, 156. Pronto. Temos, então, 156 lápis. Tá? 156 lápis. Vamos exercitar algumas? Determinar o valor da expressão. Molhei meu papel aqui. Determinar o valor da expressão. 7 mais 9 vezes 6. O que eu resolvo primeiro? Primeiro eu faço 7 mais 9 ou primeiro eu faço 9 vezes 6? Lembrem sempre. Primeiro, potência, a gente vai chegar logo ali, eu já vou fixando isso na mente de vocês, e radicais.
Não é esse caso aqui. Tem algum símbolo? Não tem, então vamos seguir por aqui. Segundo, multiplicação ou produto. Multiplicação ou produto e divisão ou quociente. Outro nome da divisão. E terceiro, adição e subtração. Tá? Então, primeiro eu vou resolver quem? A multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver esse cálculo aqui. E o que tem antes? Repete. Então, aqui vai ficar 7 mais o resultado de 9 vezes 6. Quanto que é 9 vezes 6? Respondeu? Aquela história. Esconde o número 6, é 50, é 60 aí. Esconde o 6, é 54, né? Ó, esconde o 6, 60, é 54. 54. Ó. Então, o resultado aqui de 9 vezes 6 é 54. E agora eu vou finalizar. 54 mais 7. Ó, 7, 8, 9, 10, 11, vai 1. 5 mais 1 é, resultado aqui é 61. Qual o valor da expressão numérica? Então aqui eu tenho 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5. O que eu resolvo primeiro? As multiplicações. Então esses dois resultados eu resolvo primeiro. E o resto? O resto tu repete. Quem tu vai repetir? Mais 9 menos este valor aqui. Então vamos lá. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Qual os resultados? 21 mais 9, 30. 9 mais 1, 10 vai 1. 2 mais 1, 3. 30 menos 20, é 10. Pronto. Ó. Tá? Então, esse tipo de operações que a gente vai trabalhar. O uso dos parentes. Então, notem o seguinte. Vejam as expressões numéricas. Vejam todas as expressões numéricas que você tem aí. Ó, 80 menos 6 vezes 7 mais 5. 80 menos 6 vezes 7 mais 5. 80 menos 6 vezes 7 mais 5. O que muda? O que está mudando é que está entrando alguns símbolos. Ó. Tem um parênteses aqui, tem um parênteses aqui e tem um parênteses aqui. Tá? Vamos ver com os parênteses colocados em lugares diferentes, né, se elas vão ter os mesmos valores. Então, o que eu resolvo primeiro? Primeiro, resolve o que está nos parênteses, obedecendo a mesma ordem. Primeiro, potência e de radicais. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, soma e adição. Esse primeiro exemplo aqui tem alguma potência? Não. O que é potência, né? É o A elevado na N. A gente já viu. Ou radical, raiz quadrada de A na N. Isso é potência ou radical. Não tem. Segundo, o que eu resolvo na ordem? A, multiplicação e divisão. Então, aqui tem uma multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver este resultado aqui. E o resto eu vou repetir. Então, eu vou repetir 80 menos. Qual o resultado de 6 vezes 7? Estou falando. Tabuada vai ser pegada. Né? Tabuada nessa época aí do 6º ano é na ponta da língua. Tá? Quanto que é 6 vezes 7? 42. Muito bem. Mais 5. Tá? Mais 5. Agora, acabou as multiplicações. Tem uma subtração e uma adição, na ordem que aparece. Quanto que é 8? Menos 42. Dá para fazer? 8 não, desculpa. 80, né? Faltou abaixar 80. 80 menos 42. Você faz seu rascunho lá embaixo. 80 menos 42. 10. Não dá para tirar 0. Pede emprestado, fica valendo 7. Aqui fica valendo 10. 10 menos 2. 8. 7 menos 4. 4. 5, 6, 7. É 38. Pronto. E vamos adicionar aqui o mais 5 para finalizar o cálculo. 38 mais 5. 38. 39, 40, 41, 42, 43. 43. Pronto. 43, então, é o nosso resultado dessa primeira. Tá? Aqui, quando tem um parênteses agora, quando tem um parênteses, né? 80 menos o parênteses. Então, primeiro resolvo o que está dentro do parênteses até ficar um número só. Então, vou repetir 80 menos. Dentro do parênteses tem multiplicação e adição. O que você faz primeiro?
Mesma regra. Primeiro, a potência e radiciação. Segundo, a multiplicação e divisão. Terceiro, é a soma e subtração. Então, aqui primeiro eu vou fazer 6 vezes 7, que vai ser adicionado ainda com 5. Tá vendo toda a montagem? E 6 vezes 7? A gente já fez. Quanto que deu? 42. Tem que ficar com um número só. Quando chegar com um número só, eu elimino parênteses, que é nesse caso, ó, 80 menos este resultado aqui agora. 42 mais 5. 42 mais 5 é 47. Tá? Vamos subtrair agora. Igual 80 menos 47. 0 dá para tirar 7? Não. Fica valendo de 10. E aqui fica valendo de 7. 10 tira 7. 7, 8, 9, 10 dá 3. 7 tira 4. 4, 5, 6, 7. Fica 13. Então esse valor já foi aqui, é 33. Notem que os números eram os mesmos. Só colocando parênteses, os resultados já estão dando diferente. Aqui, vamos eliminar esse parênteses. Então, faço 80 menos 6. Já vai ficar um número só. Já elimino parênteses. O resultado vezes o resultado de 7 mais 5. Então, lá. 80 menos 6. Bom, não sei. Vamos subtrair. Opa, 80. Tem que pagar ali. Aqui, botei um risco a mais. Vou pagar tudo e botar de novo. 80, vamos lá. Canetinha. Aqui. 80 menos 6. Pede emprestado, fica valendo de 10. E aqui ficou valendo de 7. 10 menos 6. 6, 7, 8, 9, 10. Deu 4. Então é 74. Vezes 7 mais 5. Bom, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vamos fazer 74 vezes 12. As unidades, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 7, 14. Aqui 2 vezes 4, 2 vezes 7. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. Somamos 8. 4 mais 4, 8. 7 mais 1, 8. Então aqui o resultado é 888. Tá? Então, muito detalhe técnico. Você vai ter que decorar isso aí, meu querido. Vai ter que aprender, vai ter que tentar entender essa sequência. Essa sequência é sempre a mesma. O que você vai errar? Se eu aprendi a fazer, aprendi a montar, tenho certeza que você erra muito o quê? Tabuada. Tenho certeza que esse é a grande dificuldade e já digo para vocês, tem que achar um método de decorar essa tabuada, estudar a tabuada, entender o algoritmo, tá? Tem que entender, assim como você decora a música, você vai decorar tabuada. Vamos adicionar mais um campinho, vamos adicionar mais um item nessas nossas expressões. Agora a gente vai adicionar também a divisão. O que acontece? Expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Para calcular o valor de uma expressão numérica que há adição, que há subtração, que há multiplicação e que há divisão, a gente obedece a seguinte ordem. Primeiro, as divisões e as multiplicações, na ordem que aparece, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Depois, as adições e subtrações na ordem que aparece, da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Aquilo que eu digo, né? Primeiro a gente faz, então, potência, no caso não tem aqui, depois multiplicação e divisão na ordem que aparece, e por fim a subtração e adição. Questão, exemplo 1. 17 menos 40 divididos por 5. Quem que eu faço primeiro? Primeiro faz a divisão. E aí, novamente, né? Aí, meu querido, se não sabe fazer a tabuada, aqui vai complicar mais um pouquinho. 40 divididos por 5, pensa o seguinte, que número que multiplicado por 5 dá 40? Olhe na tabuada do 5, me diga que número é. Número 8, beleza, 8 vezes 5 é 40, sobrou nada. Então, 40 divididos por 5 é 8. Agora, dois números, vamos chegar ao resultado. 17 menos 8. Estou em 8, eu vou chegar em 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, deu 9. Resultado final.
Aqui, o que esse ponto significa? Esse ponto significa uma multiplicação, nunca esqueça disso. E esse ponto, já falei, multiplicação, e esse ponto está bem no meio do número, né? Ó, bem no meio do número. Quanto que é, então, na ordem que aparece? Então, primeiro eu vou fazer na ordem que aparece a multiplicação. Quanto que é 8 vezes 9? Ou 9 vezes 8? Esconde o dedo 8. É 7 de um lado e 2 do outro, é 72. Tabuada do 9, posso usar esse recurso. Que vai ser divididos por 6. Na ordem que aparece, estou repetindo. Então, vamos fazer aqui. 72, que é divididos por 6. Pego o 7, uma vez, né? 1 vezes 6, 6. Diminui, 7 menos 6 dá 1. Abaixo 2, temos o 12. Que número que multiplicado por 6 dá 12? Olha a tabuada do 6, olha lá, 6 vezes 1 é 6, não é. 6 vezes 2, 12. Ah, é um 2. Porque 2 vezes 6 dá 12. Sobrou nada. Então, resposta ali é 12. Tá? Aqui, na ordem que aparece, tem uma divisão, tem uma adição, tem uma multiplicação e tem uma subtração. Na ordem que aparece, eu vou fazer a divisão. 21 divididos por 3. Que número que multiplicado por 3 dá 21? Você vai pensar, bom, 3 vezes 5 é 15, beleza. 3 vezes 6, 15 mais 3 é 18, beleza. 3 vezes 7, 18 mais 3 é 21, então é 7. O resto eu vou repetir. 3 vezes 4 menos 8. Tenho agora uma multiplicação para resolver. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, vou ter 7 mais o resultado daqui. Quanto que é 3 vezes 4 ou 4 vezes 3? 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 é 12. Menos 8. Pronto. Agora eu vou fazer na ordem que aparece. 7 mais 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 menos 8. 9 menos 8 é 1. Então, isso aqui dá 11, né? 19 menos 8 é 11. Tá? Então, pessoal, é no detalhe, né? É no detalhe. Bom, e quando tem os parentes, o que muda? Muda o seguinte, né? A ordem é a mesma. Resolve primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Só que antes eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Então, a primeira coisa é eliminar os parênteses. Se tem várias operações dentro do parênteses, eu resolvo essa ordem. Primeiro, multiplicação e divisão. Segundo, adição e subtração. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um parênteses. Tem 4 números no parênteses. Então, eu vou repetir. 120, que vai ser dividido pelo resultado do parênteses. Dentro do parênteses tem uma adição e tem uma multiplicação. O que resolve primeiro? A multiplicação. Então, vou repetir o resto. 4 mais este resultado. Quanto que dá 4 vezes 5? É 20. Fiquei com 2 números, agora vou eliminar o parênteses. 120 divididos. Qual o resultado de 20 mais 4? É 24. E aí, por fim, vou finalizar. 120 divididos por 24. Olha o 12 aqui. Olha o 12 e olha o 2. Que número que multiplicado por 12 que número multiplicado por 2 dá 12? É um 6, beleza. Você pode tentar botar um 6. 6 vezes 4 é 20. 6 vezes 2 é 12 e vai passar. Né? Então vamos tentar botar um 5. 5 vezes 4 é 20. Tá lá. 5 vezes 2 10, com 2 12. Então o resultado aqui de 120 por 24 é 5. Resposta é no detalhe. Aqui tem parênteses? Não tem parênteses. Mas qual é a ordem que eu resolvo? Primeiro, multiplicações e divisões. Então vamos lá. Depois, soma e subtração. Então eu tenho aqui 120 divididos por 4. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Quanto que é 120 divididos por 4? Vamos pegar o 12 de novo. Que número que multiplicado por 4 dá 12? Aí que eu digo que a tabuada tem que estar fresca na mente, tem que estar assim, brilhando. Né? Se eu pensar, professor, é 3 vezes 4. Beleza, 3 vezes 4 é 12. Sobrou nada. Quando eu desço com esse zero para cá, né, ele não tem para dividir, então eu coloco ele lá na resposta. Então, 120 por 4 são 4 parcelas de 30. 30, 30, 30, 30. É 120. Então, aqui dá 30.
Aí eu vou ter mais 4 vezes 5. Ainda tem agora que fazer a multiplicação. Então eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Então eu tenho 30 mais este resultado aqui. Quanto que vai dar? 4 vezes 5 é 20. E 30 mais 20, quanto que dá? 50. Pronto. Aqui tem uma divisão e tem uma multiplicação. Professor, o senhor disse que primeiro eu tenho que fazer a divisão e a multiplicação. Sim, mas não esqueça que tem um parênteses aqui, ó. Tem um parênteses. Então primeiro eu tenho que eliminar esse parênteses. Então primeiro eu tenho que fazer este resultado aqui. Então eu vou ficar com 120 divididos o resultado que está no parênteses. Quanto que é 4 mais 4? É 8 vezes 5. Agora sim, na ordem que aparece eu só tenho divisão e multiplicação. 120 divididos por 8, vamos lá. 120 divididos por 8, pega o número 12. Que número que multiplicado por 8 chega perto do 120? Bom, 8 vezes 1, 8, beleza. 8 vezes 2, 16. Opa, passou. Pode ser um 2? Não, tem que ser então um 8. 8, desculpa, tem que ser 8, não, tem que ser 1. 1 vezes 8, 8. O resultado que é 8. Aí, meu querido. Professor também aqui. Vamos lá. 1. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8. 8. 9, 10, 11, 12. Sobra 4. Abaixo 0. Que número que multiplicado por 8 dá 40? 5. 5 vezes 8 é 40. Perfeito. 5 vezes 8 é 40. Sobra nada. Então, esse primeiro resultado é 15. Que vai ser multiplicado por 5. E agora, 15 vezes 5. Vamos montar aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Então, o resultado aqui é 75. Tá? Detalhes, pessoal. Detalhes. Matemática é no detalhe, na calma, tranquilo. Você está em casa, né? Você tem todo o tempo, toda semana para exercitar esse tipo de coisa. Cada aula são 2 horas. Dedique essas 2 horas a cada atividade que você tem, né? Então, faça isso. E aí, vamos lá. E agora sim, chegamos na última parte, resolvendo expressões numéricas com todas as operações, com potenciação, com adição, com subtração. Eu disse que esse é um caminho longo. Para calcular o valor de uma expressão numérica em que apareçam potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração, efetuamos essas operações na seguinte ordem. Primeiro, as potenciações. Segundo, as divisões e multiplicações. Terceiro, as adições e subtrações. E ainda eliminamos os parentes quando temos os parentes, obedecendo também essa ordem. Vamos lá. O que é potência? Então, aqui, primeiro resolvo isto. Posso resolver esta e posso resolver esta. E o resto eu repito. Divididos por 4 mais vezes 10. Vamos lá, 2 na quarta. Vamos fazer 2 na quarta. Lembre, aí que vem o gargalo. Repete-se 2, 4 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Coloco aqui. 16. 3 ao quadrado. Vamos fazer um outro rabisco. 3 ao quadrado, repete o 3. 2 vezes a base. 3 vezes 3 é 9. Coloco aqui. Bom, potenciação deu. Agora vamos ver se tem multiplicação e divisão. Tem. Temos aqui e temos aqui. Então vou repetir o sinal de mais. 16 divididos por 4. Que número que multiplicado por 4 dá 16? O próprio 4. 9 vezes 10. 9 vezes 10 é 90. Por último, 90 mais 4. 94. Pronto. Tá? Aqui, parentes, né? Divisão, potenciação. Então, o que eu resolvo primeiro? Primeiro, resolve o que está no parênteses e resolve a potenciação. Então, eu tenho que fazer 12 ao quadrado mais 1. Então, eu vou resolver primeiro as potências. Então, vamos botar aqui. 54 menos 7 ao quadrado, vai ficar aqui o resultado. Menos, posso também resolver isso aqui, 3 ao cubo. Vamos lá, 12 ao quadrado, quanto que é? É 12
vezes 12 é 144. Pronto. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Pronto, eliminei as potências. Agora vamos eliminar os parentes. Tem uma divisão aqui. Vai ficar um número só, já vou tirar o parênteses. Vai ficar um número só, vai ficar o parênteses. Vou botar menos 27 aqui no final. 144 mais 1. 145. 54 menos 49. Não tem nem ideia. Vou fazer aqui. 4 dá para tirar 9? Não. Estou emprestando 14. Fica valendo de 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14 é 5. Pronto. Aqui é 5. Resultado desse parênteses. Menos 27. 145 divididos por 5. Vamos lá. Pego o 14. Que número que multiplicado por 5 chegar perto do 14? Tem o 3 vezes 5, 15 que passa. Então tem que ser um 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 4, abaixo 5. 45 por 5 é o 9 vezes 5 que dá 45. Sobrou então 29. Então esse resultado aqui, 29 menos o 27. E aí, 29 menos 27, estou em 27, vou chegar em 29. 27, 28, 29, é 2. Pronto, 2, tá? O que mais? E aí vamos seguindo, né? Algumas atividades que tem no caderno que vai ficar para vocês, já vou tentando resolver algumas. Muitas questões, pessoal, cai esse tipo de coisa, aí o aluno se perde. Tá dizendo assim, ó, determinar o A e determinar o B. Sabendo que o valor de A é igual a isso aqui, 10 mais 3 vezes 2. Saber que o valor de B é isso aqui, 10 vezes 3 mais 2. Depois de achar esses valores, tem que usar o símbolo igual ou diferente. E comparar os valores de A e os valores de B. Então vamos achar o valor de A primeiro. A é igual 10 mais 3 vezes 2. O que eu faço primeiro? Somo 10 mais 3 ou faço 3 vezes 2? Na ordem que aparece. Primeiro, a potência. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, adição e subtração. Então, o valor de 10 é, que vai ficar 10 mais este valor. 3 vezes 2 é 6. E 10 mais 6 é 16. Então, o valor de A é 16. O valor de B está aqui. 10 vezes 3 mais 2. Na ordem que aparece. 10 vezes 3 é 30. E 30 mais 2 é 32. Esse é o valor de B. E é para usar o quê? Se o A ou B são iguais ou diferentes. Então, o A é 16 e o B é 32. Então, A é diferente de B. Né? Ou responde assim, 16 é diferente de 32. Mas tem que aparecer essa demonstração, pessoal. Tem gente que só bota essa resposta aqui, ó. Joga lá no Google um pouquinho da questão e o Google já dá essa resposta. E aí eu vou considerar errado. Ah, não estou vendo o cálculo. Vou considerar errado. Quero ver se você entendeu a demonstração. Questão 4. Dada a expressão numérica a seguir, determine seu valor. Então vamos ver. Tem parênteses. O que eu faço primeiro? Tento eliminar os parênteses. Qual é a ordem de resolução? Primeiro, potência. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, adição e subtração. Então vamos lá. Dentro desse parênteses, eu vou fazer quais operações que aparecem. Vou fazer 3 vezes 7 mais o 2 vezes 15. Vezes, aqui, 81 menos o resultado de 4 vezes 20. É isso que eu vou fazer. 3 vezes 7 é 21. 2 vezes 15, duas parcelas de 15 é 30. 4 vezes 20, 4 parcelas de 20, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 80. Pronto. Eliminando os parênteses, vou ficar com um número só, 21 mais 30. Bom, 21 mais 30 é 51. Vezes 81 menos 80. 81 menos 80 é 1. 51 vezes 1. 51. Resposta final. Tá? Detalhe, né? Olha o detalhe, o capricho que vai salvar vocês.
e vocês vão entender com certeza. Né? Tem que seguir uma rotina. É uma rotina, não tem o que fazer. E saber a tabuada é fundamental. Calcule o valor da expressão, vamos botar um pouquinho maior. Primeiro eliminar os parentes. Então vamos lá, nesse parênteses eu tenho 30 menos 5v6. O que eu faço primeiro? A subtração ou a multiplicação? A multiplicação. Então aqui eu vou repetir, 30 menos esse resultado. Divididos, vou abrir um parênteses. 7 mais 2 vezes 10. Então 7 mais o resultado aqui de 2 vezes 10. Vezes 40 menos 30 mais 5. Bom, aqui posso até fazer na ordem que aparece. 40 menos 30. Não tem multiplicação, né? Vamos lá. 5 vezes 6. 30. 2 vezes 10. 20. 40 menos 30. 10. Mais 5. Eliminando os parentes. Tem 2 números em cada um. 30 menos 30 é 0. 7 mais 20 é 27. Vezes 10 mais 5 é 15. 0 divididos por 27. Não tenho nada para dividir por 27. É nada. 0. E esse 0 ainda vai ser multiplicado por 15. Eu não tenho nada, vou multiplicar por 15. É 0. Resposta 0. Tá? E aí, pessoal, com isso, então, né? Essa semana, como eu disse, essa semana é no detalhe. Muita informação, a gente vai fazer várias vezes essa rotina, né? Vou largar uma lista de atividades para ver com tudo, para ver o que você entende. A partir dessa lista de atividade com tudo, é que eu vou fazer outras, né? De repente, eu vi que com tudo muitos dominam, poucos dominam, então eu vou separar, vou começar só a primeira parte, depois vou começar a segunda, vou começar só com adição, depois vou misturar adição e parênteses, depois vou fazer adição, subtração e parênteses, depois vou botar adição, multiplicação, divisão e parênteses, e por fim vou botar potência, multiplicação, adição e parênteses. Tá? Então, a gente vai passar um bom tempo aí nesse conteúdo. Tá? Temos bastante material para explorar esse tipo de conteúdo. O livro didático traz pouco até. Né? O livro didático é só esse capítulo ele deu, mas eu vou detalhar isso aí nesse período, tá bom? Pessoal, alunos do município é Córtex Educacional, ou app Córtex Aluno, alunos do estado é Google Sala de Aula, tá bom? Os grupos estão liberados lá para perguntas, né? Usem, perguntem, pelo amor de Deus, assistam o vídeo. Se vocês não assistirem esse vídeo, vai ser difícil, né? O pessoal que tem só material impresso mesmo tá complicado. Pega o material impresso, lê, relê. O material impresso tem o livro didático, pessoal. Não vejo assim em função. O material impresso é a mesma coisa que o livro didático. A mesma, tudo que eu tiro está no livro didático. Né? Não há necessidade, professor, mas não preciso copiar. Tudo bem, não vai copiar, mas você só exercita a matemática copiando. Então tem que copiar, tem que gastar o lápis, tem que gastar a borracha, tem que exercitar mesmo. Tá bom? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau. Fui.